Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, faça isso agora já. Curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo: peraí, você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você? Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas, mas quando é na nossa vez, tudo que nós cremos, a gente esquece. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação, e isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer. Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem, porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu
tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído, os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer. Você entende? Jó não via o todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo, e ele não consegue ver para onde vai, o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história. Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo. Olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas, descansa no Senhor, Deus está cuidando, sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo, olha, acalma o coração, ora, se você orar, Deus responde. Só que em um determinado momento da história, o jogo vira, e eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor, a gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna, a nossa vida com Deus, para sempre, isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade. Irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído. É como se esse amigo estivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim, ó, acorda, rapaz, você crê em um Deus que pode todas as coisas, você crê num Deus que faz milagres extraordinários, você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó, a história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim coladinhos na parede e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita aí de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás o que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer, agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer, show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai